Está começando Na Montanha, o seu podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial. Ele é apaixonado por desafio e por explorar novidades nos esportes. Já praticou várias modalidades diferentes, desde os convencionais como vôlei, tênis, triatlon, até pelota vasca. Bronze nos Jogos Pan-Americanos. Hoje faz corrida de montanha. Na vida pessoal, ele morou 11 anos fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia, enquanto trabalhava no mercado financeiro. Desde que voltou ao Brasil em 2009, ele tem se dedicado a empreender na área esportiva, unindo a sua paixão pelo esporte com a vida profissional. Seu projeto é desenvolver negócios internacionais para as marcas relacionadas ao esporte, tanto importando e distribuindo produtos promissores no mercado brasileiro, quanto fomentando e desenvolvendo um mercado internacional para as marcas brasileiras. Estou falando de Walter Stoianni da Corus Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Zulu. Prazer estar com você. Fred, prazer. Obrigado pelo convite. Você sabe que eu pedi o reforço do meu amigo Fred Ducler, porque você é fera, né? Então eu falei assim, olha, Fred, você é o embaixador da Corus, eu quero conversar aí com o rapaz que é o responsável, mas quero você estar presente também para a gente poder bater um papo legal. E aí você aceitou o convite. Prazer. E é uma honra tê-lo aqui Na Montanha. E saber também que você abandonou todas essas modalidades e está na corrida de montanha, meu amigo. Que coisa sensacional. Tem coisa melhor que subir a montanha? Não tem. É muito bacana, o ambiente é muito legal, o lugar, as pessoas que fazem, a vibe, a energia é muito mais legal do que alguns dos esportes que eu fazia antes. Estou curtindo. E estou curioso para saber o que é pelota vasca. Então, pelota vasca é um esporte que não tem quase no Brasil, né? É muito raro você encontrar alguém que jogue. Então, não tem a cultura, muito poucas quadras. E uma vez, quando foi... eu ia muito no Clube Paulistano, que por acaso tem uma dessas quadras. E aí formaram a seleção brasileira a convite dos organizadores do Pan-Americano aquele ano e falaram, traz uma equipe. Né? E não tinha equipe, ninguém jogava esse negócio no Brasil. E no fundo, simplificando, né, é uma mistura de tênis com squash. É uma quadra grande que tem 3 paredes, né, eles chamam de frontão. Uma parede alta na frente, uma alta do lado e uma atrás, e tem uma linha do lado direito. E você joga uma raquete de tênis, né? Dentro da pelota vasca, você tem várias modalidades, né? Tem o Jaialai, que é o mais conhecido, que é aquele com uma concha, né? Que o pessoal joga muito nos Estados Unidos. Você tem outras modalidades também que você bate com outras coisas. Nesse caso, chamava de front tênis. E foi o que eu fui jogar. Então, eu já jogava tênis há muito tempo e squash. E, no fundo, o esporte é uma mistura de tênis e squash. Então, eu treinei por 6 meses, assim, sério. E, como não tinha mais ninguém... Eu fui, eu com mais alguns amigos fomos para Cuba e conseguimos o 3º lugar. Foi muito legal. Que sensacional. Desde já. Você sabe que, Zulu e Walter, acho que tem um pessoal que é do mundo outdoor, que eu acho que tem uma característica muito, muito clara. São pessoas multiesportivas, né? Eu não sei, o Walter me parece assim. Eu sempre me considerei multiesportivo. Eu fiz rugby, atletismo, né? Futebol, fui federado, futebol. Ou seja, estar no esporte já é uma mudança de vida, né? Ir para a montanha, ir para a natureza, outra mudança de vida, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer daqui a pouco, né? Porque essa mudança impulsiona muitas características nossas e algumas ficam mais para o passado, né? Isso é legal. Daqui a pouco a gente comenta isso. Legal. Ô Walter, você poderia nos contar mais sobre a filosofia da Corus e como que ela chegou no Brasil? E já vou emendar uma outra pergunta. O que diferencia a Corus das grandes marcas que acabou perpetuando e ficando aqui como grandes marcas como Polar, como Garmin? Sim. E como é entrar nesse mercado?
Não, legal. A filosofia da Corus é a de ser um fornecedor de tecnologia para o desenvolvimento da performance de atletas. Então, o que você está vendo aqui, né, o que a gente vê que está mais tangível, é o hardware, é o produto que é físico, né? Mas ele é só uma parte do conjunto. Então, quando você diz tecnologia para o desenvolvimento da performance, você tem, além disso aqui, obviamente, você tem o aplicativo, né, que vai no celular, que se complementa com o relógio. Então, é lá onde você recebe os dados todos, você consegue analisar os dados todos e tem toda uma parte de inteligência artificial dentro da tecnologia que faz, muitas vezes, uma leitura de todos aqueles dados e uma interpretação dos dados. Então, ele consegue calcular métricas, por exemplo, que não são óbvias. Por exemplo, seu VO2 máximo, seus limiares, que são calculados com base em todos os dados, né? Que não é que ele vai te dar esses dados logo no começo. Você tem que usar o relógio por um período, umas 2 semanas, 3 semanas, e aí ele vai vendo, ele vai entendendo, ele vai compilando os dados, vai juntando as peças, né? E chega uma hora que ele consegue fazer, e quanto mais você usa, mais ele vai te conhecer, mais vai te entender e vai aprimorando essas métricas. E ele vai, por exemplo, ele estima, ele diz, olha, você, baseado no que eu te conheço, no seu histórico, você vai correr uma meia maratona a 1h40. Os 42 você vai fazer em 3h15. Né? Então, isso tudo é uma avaliação que ele faz e ele é muito preciso. Então, essa é a parte de inteligência artificial, que inclusive tem um nome, chama Evolab, né? Que você tem várias outras, são alguns exemplos que eu te passei. Então, você tem a Evolab, que tem essa parte de inteligência artificial. Você tem uma plataforma que é web, que chama Training Hub. O Training Hub ele é uma ferramenta para os técnicos. Né? Então, tudo que você vê no aplicativo, se você tiver uma conta no aplicativo, você pode fazer um acesso pelo web e ver tudo no computador. Mas o Training Hub dá a opção para o técnico montar uma equipe. Então, ele tem um acesso de treinador, de coach, dentro do Training Hub, e aí ele monta a equipe dele, de atletas, ele passa os treinos no Training Hub, e os atletas recebem o treino direto no relógio, o intervalado, por exemplo. Então, você sai para correr, o treino já está lá, você não precisa montar o intervalado no relógio, né? Porque tudo é pela plataforma do Training Hub. Então, são vários componentes que entram todos juntos para dar uma solução completa de tecnologia para quem quer desenvolver a performance. O que diferencia hoje, né, a gente sabe que tem marcas que já estão no mercado há muito mais tempo, que tem um nome mais forte que o nosso, que é recente, mas a nossa proposta é fazer uma proposta muito simples. Né? A gente tem 4 modelos na linha. Então, você tem o Pace 3, que é o que entrou agora, a gente acabou de lançar o Pace 3 no Brasil, que ele substitui o Pace 2. Depois disso, você tem a linha Apex 2, que tem o 2 e o 2 Pro, e o Vertix 2, que é o relógio para alta montanha, grandes expedições. Então, é isso, é simples. Você não tem aquele monte de produtos e monte de coisas e com muita confusão. Esses produtos eles costumam ficar no mercado por alguns anos. Então, de 2 a 3 anos é o ciclo de cada um dos relógios. Então, eles são muito duráveis. E uma coisa muito bacana que diferencia a Corus da concorrência é que a gente tem quase todo mês uma atualização de firmware. E a atualização, ela passa para todos os relógios da linha. Então, você não tem essa de que, eu comprei um relógio que não tem navegação. E aí o outro tem. Se eu quero navegação, eu preciso comprar outro. Não. Eles atualizam o firmware, o seu relógio passa a ter. O Pace 2, por exemplo, passou a ter navegação que ele não tinha, passou a ter corrida de trilha que ele não tinha. Então, ele está saindo de linha, mas ele continua recebendo as atualizações. Né? Então, a gente não quer forçar o cara a descartar o relógio e comprar outro. Né? Que tem muita gente que faz isso. Né? É a obsolescência planejada que todo mundo usa. Então, a gente tem uma abordagem diferente, a gente respeita a grana dos nossos clientes. E também para não precisar ficar trocando, jogando fora e criando mais lixo, né, para poluir o planeta.
Então é uma coisa muito bacana essa da atualização constante. Então o relógio ele acaba durando muito mais do que outros que a gente vê por aí. A política de preço é uma política de preço muito transparente. A gente não trabalha com desconto, não tem essa coisa, aumenta o preço, depois desce, faz campanha, faz promoção. Não, é transparente. O Pace 2, por exemplo, ele estava a 2.299 ficou 1 ano e meio, com o mesmo preço exatamente. Então, as pessoas sabiam, isso gera confiança. É o mesmo preço, seja na Velocitar, seja no nosso site, seja na Centauro, seja onde for. Então, essa é a regra. Assim, é tudo uma questão de respeito, né, com o cliente, com o usuário. Não é só a gente ter um bom produto, é toda essa parte de relacionamento, de atendimento também, atenção para o cara sempre no pré, no pós-venda. Então, eu acho que a gente chegando com essa proposta de mercado, com um produto super top de qualidade, a um preço bem assim, competitivo e um serviço de qualidade também, a gente tem uma proposta aí que eu acho que diferencia a gente das outras marcas. É um computador de bordo que só falta fazer café, né? Mas ele pode avisar que está na hora do café. O meu avisa quando vem a tempestade, o meu avisa quando estou fadigado, em termos de exercício, que ele mede pelo cardio, faz o cálculo. E o que você falou da inteligência artificial é realmente isso. É que um aparelho desse não é um relógio de moda, né? É um multiesportivo mesmo, mas eu acho que eu, como montanista, para mim é segurança, né? E eu acho que quando você tem um parceiro do teu lado, que é um pulso, e você lidera uma turma, você tem que estar bem cercado, né? Eu acho que a Coros cumpre esse papel, né? Eu sou suspeito porque eu utilizo ele, né? E que quer te falar... Não, você vai perguntar, né? Pode falar. Eu estava outro dia, Walter, acompanhando um vídeo de uma embaixadora da Coros, a Thaís Damasio, e ela estava numa montanha, né? E você também é da montanha, você pode validar isso aí. Ali ela mostrava que estava mensurando a questão da fadiga, né? O desnível positivo, ela ia subir na montanha e ia mostrando. O quanto isso é fidedigno e o quanto isso ajuda o atleta, o montanhista, ter essa tecnologia ao lado dele. Não, perfeito. Assim, o quanto isso é fidedigno, acho que depende muito do que você está falando, né? Então, por exemplo, a elevação que você está, até que ponto é preciso e fidedigno, é porque dentro do relógio você tem um barômetro. Então, ele é um altímetro barométrico, que ele é muito mais preciso do que o altímetro por GPS, né? Porque o GPS foi feito para te dar uma leitura bidimensional, então vai ter latitude e longitude. Mas não foi feito para medir a altimetria, a terceiro eixo. Então, alguns relógios têm o altímetro GPS, mas acaba dando muito erro, porque não foi feito a tecnologia não foi feita para isso. Mas então é fidedigno isso, alguns outros medições, por exemplo, de temperatura, ele tem o termômetro, isso é muito preciso. Agora, essa postagem da Thaís que você comentou, eu acho um negócio muito bacana para alta montanha, que é o seguinte, que é a aclimatação à altitude. Então, ele vai te servir como uma referência adicional para te dizer se você está bem aclimatado ou não. Mas como é que ele sabe isso? Ele vai, a partir de uma altitude de 2.500 metros, você tem a opção de ligar esse modo de altitude. Então, ele vai fazer leituras de oximetria, ele vai fazer leituras da sua frequência cardíaca, né? E aquela inteligência artificial que eu estava te falando antes, então os algoritmos todos são alimentados por uma série de dados, né? Como é que está a sua frequência média, ele mede a variabilidade da frequência cardíaca também, uma série de medições. Então ele vai te classificar em 3 zonas ali. Você está na zona verde, ou seja, você está aclimatado, você está bem, pode continuar subindo. Ele vai te colocar ou então na zona amarela, tipo, ó, você está mais ou menos. Dá um tempo aí e não continua subindo. Ou na vermelha, você está mal, desce. Quer dizer,
Aí você tem outras referências que talvez sejam até mais importantes, como você está se sentindo. Né? Aí o Fred sabe dizer melhor do que eu quais são esses sinais, se você está bem aclimatado, se não está, pode subir, pode ficar. É um dado adicional. Né? Ele vai falar, ó, se o cara está se sentindo de um jeito, o relógio lê e concorda com essa leitura do relógio, aí fala, puta, então os dois estão batendo, então ok, né? Agora, eu acho que uma avaliação de um guia experiente como o Fred, os sintomas que o cara está demonstrando e tal, são mais importantes. Não é porque o cara está péssimo, o relógio diz que ele está no verde, vai continuar? Não vai. O que eu sempre falo, assim, eu vivo muito essa situação, né? Já há muitos anos. O que eu falei agora há pouco, ele é teu parceiro, né? Quando você tem um aparelho desse tipo, que ele mede a oximetria, são sinais importantes. Né? Todo montanista de alta montanha tem seu oxímetro. Né? Ele mede o cardio, né? e a oximetria. O que é? O quanto o fluxo sanguíneo leva de oxigênio para o corpo e para o cérebro. Existem alguns sintomas clássicos. Né? Começa com dor de cabeça, começa com... Isso pode piorar para um mal de altitude agudo, né? Ou seja, pode dar um edema cerebral, pode dar um edema pulmonar. O que você cruza? Bom, algumas coisas. Eu vou contar algumas que são cotidianas, são normais. Quando a pessoa não está bem aclimatada, está em processo de evolução para um mal de altitude, normalmente ela fica meio letárgica. O humor vai embora. Tem olhar infinito, né? Quantos sintomas mais graves? Dor de cabeça, tosse, aí vai. Né? Quando você pega um aparelho deste, está no pulso e diz que está realmente nessa posição, é uma comprovação. É o que eu falo, é um parceiro. Né? Você está comprovando aquilo que você está vendo. Né? O importante é você entender as características da fisiologia humana naquele ambiente. E quando você tem um aparelho desse, resolve muita coisa. Né? Então, assim, é um parceiro mesmo, não tem como. O que eu falo, esse tipo de aparelho são segurança, que nem o GPS, é segurança. Né? Então é isso mesmo. A Thaís, ela está certa, ela não está errada. Né? Você precisa cruzar o conhecimento com o que a tecnologia te faz. Os dois. Ô, Walter, qual que é o grande desafio da Corus no Brasil? Porque eu comentava isso com o Fred, né? A gente acaba consumindo muito o que é vendido na mídia, nas redes sociais, na TV. E eu comecei a correr em 1996. E eu lembro do Polar. E aí depois a Polar deu uma dormidinha e a Garmin veio e dominou o mercado nacional. E aí, quando surge uma marca nova, sempre tem uma desconfiança de saber, será que eu vou investir o valor, né, numa marca nova? Qual que é o grande obstáculo e o grande desafio da Corus no Brasil? Então, olha, Zulu, eu acho que esse de se tornar mais conhecido, de construir, né, uma reputação, de construir a marca, você falou no começo que eu gosto de desafio. Realmente, é um desafio enorme. Você trazer um produto novo, você convencer as pessoas. E aí a gente depende muito desses parceiros, como o próprio Fred. Né? Então é um cara que tem uma reputação, um cara que é conhecido, que é respeitado. Então se ele diz que o produto é bom e as pessoas que entregam a sua confiança para ele na hora que contratam o Fred para levar numa expedição, se eu não confiasse no Fred, não faria isso. Né? Então, e ele fala que é bom. Aí, como ele, você tem, como você falou, a Thaís, e aí você tem os grandes nomes, você tem o Kipchoge. E aí, maior, né, para nível global, você tem o Eliud Kipchoge, que usa e fala e que é bom. Né? Então, o cara não ia. Ele não precisa se queimar falando que uma coisa que não é excelente é boa, né? O Kilian Jornet também, né, da montanha, vários outros. Fernanda Maciel. Fernanda. Então, são pessoas que usam porque tem a convicção. A gente não faz parceria com gente que é aquele cara vendedor, que recebe grana para ficar falando. A gente até evita gente que é marqueteiro, que é assim, que está vendendo depois.
fala de relógio, depois outra vez está falando do sabão de lavar roupa, depois ele fala do carro, depois não sei o quê. Falo, quem paga mais. Né? Não é esse perfil de gente que a gente quer que se associe com a gente. Essas pessoas que usam e que gostam, e que valorizam, e que têm o tesão na marca. Né? É isso que é fundamental. Gente que, diferente disso, a gente nem quer trazer como parceiro. Não, é a relação com a marca, né? Porque eu acho que é o seguinte, o que você falou tem muito a ver. Eu representei algumas marcas na minha vida. Me orgulho muito disso. E todas que eu representei, eu tive uma relação muito forte. Primeiro, por acreditar, né? E segundo, por identidade. Né? Hoje em dia, não dá para disfarçar. É o que eu falei agora há pouco. Quem está olhando aqui pra gente, percebe se é verdade, se é mentira. Não dá mais para enganar. Já foi uma época que você fazia tipo e tal. Né? Pessoas que têm um intelecto bom, na hora elas percebem. Pô, tá enganando. Então não dá para enganar, porque na hora que você está na montanha lá, meu amigo, aí não tem como. Ou é ou não é. É verdade. Você sabe, Walter, que você tem um grupo ali de embaixadores realmente de alto respeito. E eu tive uma aluna que queria comprar um Chorus e vocês têm algo bem interessante. Vocês colocaram pessoas com muita credibilidade. E eu recorri ao meu amigo Togumi para perguntar sobre o relógio, o que ele indicaria. Porque eu não conhecia a marca, né? E aí eu falei assim, vou perguntar para alguém que tem nome, tem respeito. Então isso é bem importante a gente frisar. E eu acho que isso é legal, que você falou. A gente não quer um marqueteiro, não quer um vendedor, porque esse vendedor, daqui 2 meses, ele está vendendo a outra marca. Né? E isso traz descredibilidade, né? Isso dá um descrédito muito grande. Né? Isso é importante dizer. E outra coisa que eu queria saber de você, em relação à tecnologia, né? A gente sabe que hoje os relógios, um computador de bordo, que além do treino que você falou, que ele chega pronto ali, a gente, principalmente da montanha, Walter, já aconteceu em alguns momentos de errar a trilha, né? De não saber o caminho de volta. E hoje isso pode salvar a vida. Né? E hoje o relógio ele é capaz de mostrar o caminho de volta. Né? Queria que você falasse um pouco mais sobre essa tecnologia. Você falou sobre temperatura também, que é algo que eu fico imaginando, Fred, que vai chegar um momento que o relógio vai falar qual é a hora de você consumir mais sódio, você consumir mais líquido, mais carboidrato, porque basicamente ele já faz tudo. Não, super interessante tudo isso que você está falando. Tem um relato, inclusive, no blog da Chorus, do Kilian, que ele foi fazer uma escalada do Everest. Então ele estava muito próximo ao cume, virou o tempo de um jeito, fechou completamente, mas a visibilidade assim de 1 metro. Ele desistiu, estava muito perto, mas desistiu porque não dava para continuar. E ali, numa situação dessas, é perigosíssimo. Como é que você vai voltar? Né? Então, e tem um relato dele contando que ele colocou no trackback, né, na volta ao início, e mandou ver. Foi forte. Quer dizer, claro que ele teria encontrado uma saída ali, ele voltaria, tateando talvez mais devagarzinho, mas com o tempo daquele jeito, quanto mais tempo você fica na montanha, pior. E ele conseguiu descer muito mais rapidamente, confiando cegamente. Ele falou, olha, eu sei que ele não vai errar mais de 1,5 metro, 2 metros. Então, se eu seguir isso aqui, eu não vou cair numa cravaça aqui, não vou passar por nenhum lugar onde eu não deveria passar. Então, foi uma história assim, muito impressionante, vindo de quem veio, né? E isso que é fundamental numa situação. Até o Kilian, tá. Imagina se os normais, né, que podem estar numa situação dessa. E essa segurança não é só do trackback. Né? Então, uma coisa muito importante, às vezes, quando você está sozinho, mesmo quando você está numa prova, teve na UTMB um cara que morreu, né? Um brasileiro até morreu recentemente. Por quê? Estava de noite, aí ele não viu direito o caminho, saiu fora da trilha e caiu num penhasco. Então, não é só o trackback. Você baixar um arquivo GPX e você fazer a rota na navegação, então você está ali na rota, se você desvia da rota um pouquinho que seja, ele já te avisa. Não sei se você já fez isso. Vocês vão me achar super neurótico. Tudo que você falou é isso mesmo, né? Usar o Kilian é muito fácil, né? Mas eu acho que assim,
Quando você está numa montanha, e muda o tempo, muda o clima, não é? Você não enxerga nada, aqui é comum, ainda mais uma altitude dessa, você tem as noções técnicas de que, como ele disse, pode ter uma margem de erro X. Ou seja, se é muito... a margem... Se eu estou, por exemplo, no desfiladeiro, né? A gente chama filo em espanhol, numa crista, se ela não é muito ampla, raramente vai me desviar para algum lugar. Eu sei que é por aqui, né? Saber ler o ambiente, o lugar, e saber levar no teu aparelho, né, a marcação a rota do destino, cara, é perfeito, não tem erro. Eu carrego sempre 2 GPS. Tem este e tem um outro, né? Por quê? Não é que eu utilizo ele o tempo inteiro. No meu caso, em algum lugar que eu já conheço. Mas, se der algo errado, é apertar o botão e ele vai te direcionar. É a tua consulta de margem de segurança de que você está indo no caminho certo. E acontece mesmo, né? Tem, por exemplo, dependendo da altura e dos tipos de nuvens, às vezes o GPS não funciona. Se você tem margens de referências, né, melhor ainda, né? Isso é comum. Ter um aparelho desse, Zulu, o Walter sabe disso, não é somente... Não é porque é legal, é bacana, é bonito. Não é luxo. É segurança, não é luxo. Eu sempre falo para as pessoas, tecnologia é para ser usada, para saber usar, né? E quando você tem aparelhos com grande evolução, né? Outra coisa, o consumo de um aparelho desse ajuda a profissionalizar o praticante de atividades esportivas, porque tem noção do que ele tem na mão, né? E é o que a gente precisa, né? Um mercado sempre um pouco mais... um mercado em crescimento e um mercado profissionalizado, né? O Walter, o que eu tenho percebido, né, no mercado nacional... Você falou, eu lembrei do francês no Marins. No Marins. Se tivesse com uma tecnologia, sim, não teria... Na hora ele ia tido conseguir uma sair. fatalidade, né? Você vê como que é importante. É um item de segurança, realmente, não é um item de luxo. Ô, Walter, eu fico pensando, e eu tenho alguns alunos e tenho vários amigos, o relógio hoje ele virou quase uma espécie de iPhone. As pessoas querem sempre subir, né? Sempre o up. Mas elas pouco se atentam quais são as tecnologias, as funcionalidades do relógio e querem só pensar no preço, porque existe mercado para tudo. Tem relógio de 10, 12 mil reais. Sim. E a pessoa vai lá e compra o relógio de 10, 12 mil reais porque custa 10, 12 mil reais. Não é porque ele tem uma função a mais ou a menos, eles não estão preocupados com isso. Como tem sido a aceitação do mercado brasileiro com a Coros? Olha, tem sido com muita satisfação que eu vejo assim, uma unanimidade. Quando a gente tem um post de um embaixador, ou de um atleta, ou de um parceiro, os comentários, quando dá um grande engajamento, a gente sempre está interagindo nos comentários, nas perguntas e tal. Cara, é unânime a aprovação. Então, tem gente que fala, nossa, mas eu nunca vi isso. Todo post tem alguém metendo, pô, mas isso aqui é ruim, aquilo é ruim, não sei o quê. Cara, é praticamente unânime. Eu não vou dizer que não tem nenhum. Aparece, sempre tem ali um outro. Mas, assim, é uma minoria absoluta. Quando a gente faz os envios, né, para os nossos clientes, depois de um tempo a gente manda uma pesquisa de satisfação. E com várias perguntas, como é que eles avaliam, né, todos os aspectos do negócio. E tem uma pergunta que eu acho incrível, que é se ele indicaria a Coros para um amigo, né? Então, a gente tem 98% de sim. Então, é um negócio que me deixa muito satisfeito, porque é a comprovação do que a gente achava e vem acreditando na qualidade do produto, na qualidade do ateliê, aquilo que eu falei no começo, né? Um preço correto, um produto de qualidade, um bom atendimento. Cara, não tem muito que dar errado nessa fórmula, né? Então, assim, a gente lançou agora também o Pace 3, como eu falei antes, e, cara, foi um sucesso total o lançamento. Assim, é um relógio que ele está super sofisticado de tecnologia, ele herdou todos os componentes, os chips, os sensores das linhas mais caras. Então, ele é um relógio que já tem uma variedade de recursos super grande.
E até tem gente que brinca, né? Que fala assim que a Corus errou. Né? E aí eu fui ter um review de um gringo que fez, a Corus errou. Aí, pô, então vamos ver o que errou, né? Errou porque existe uma regra no marketing que diz que você nunca põe todos os recursos num produto de entrada. Então, ele errou nessa regra, não seguiu essa regra. Porque ele tem, cara, ele é muito completo. Né? Tem poucas coisas que os relógios das linhas superiores têm que ele não tem. Né? Eles têm, por exemplo, as linhas superiores têm um acabamento de mais qualidade, tem a caixa metálica de titânio, tem vidro de safira, eles têm uma bateria mais longa, mas a máquina, né? Quer dizer, não é uma máquina, é um computador, né? Ele é muito parecido do Pace 3 com os outros. Então, foi um sucesso, vendeu bastante por causa disso. Né? A gente lançou em abril de 21, então vai fazer 3 anos agora, em abril. E é uma construção de trabalho de formiga, né? É atender bem todo mundo. Deu problema aqui, o relógio a gente troca na garantia, sempre, nunca tem nenhum problema quanto à garantia. Então, essa construção ela acaba, né, sendo revertida em aceitação, né, da marca. Legal. Você falou em 98% de indicação. Você tem esse dado? A minha curiosidade esses 98% usava qual marca anteriormente? Então, a gente não é parte da pesquisa. Seria até interessante. Poderia, sabia? Você sabe que eu posso dar um pitaco nisso? Ó, Por favor. Eu me orgulho de ter sido atleta Garmin. Né? Eu acho que assim, fui atleta Garmin, ajudei a marca a introduzir no Brasil, fui o único montanista a fazer esse trabalho com a Garmin no início e foi durante muitos anos. Né? No mercado como o nosso, né, que é carente de tecnologia. Quando a Corus entra, né, eu acho que ela, como diz aquela brincadeira, né, errou na hora de colocar. Cara, é muita tecnologia. A gente que já é heavy user, já é usuário de aparelhos desse tipo, a gente reconhece na hora um aparelho que ele engana ou não engana, ou se ele é bom ou é ruim. Eu sei que a Corus não quer substituir ninguém. Eu sei que a Corus é a Corus, tem a personalidade dela. Eu acho que por isso que ela procura atletas que têm... Primeiro, não precisam provar nada para ninguém. Né? Tem um endosso do que eles fazem. Seja no Brasil, falamos aqui o Kilian não precisa nem falar, meu. É o cara. É um monstro. Né? Ou seja, rapidamente a gente... Quando você pega um aparelho desse, na hora você começa a mexer, você começa a ver, cara... Eu que utilizo ele, eu utilizo... E nem utilizei ainda 100% de suas funções. Ainda tem mais coisa que dá para usar. É verdade quando ele falou, errou. Cara, nem todo mundo usa 100% das funções. Né? Então, assim, e o nosso mercado, o mercado brasileiro, precisa tecnologia, precisa bons fornecedores, precisa bons profissionais, precisa bons treinadores, precisa bons montanhistas e precisa, sabe que principalmente, um consumidor preparado para usar, um consumidor maduro. Né? Ainda o nosso consumidor é um bebê, ele está entrando em contato com muita coisa. Né? Então, acho que a Corus engrandece o mercado, né? Com o que se já tem. Né? Nada melhor do que ter opções para você escolher. Né? Legal. Ô, Walter, quais são os planos para o futuro aí da Corus no Brasil? Cara, eu acho que é continuar fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu acho que é continuar apostando aqui no nosso mercado, nos nossos atletas, nos nossos... quando eu digo nossos atletas, não só os nossos embaixadores, mas os praticantes, né, em geral, os nossos clientes, continuar fazendo um bom atendimento. E crescer não só assim no market share, em vendas, mas também trazer outros produtos que vão complementando a linha. Porque, como uma marca nova, a gente ainda tem poucas variações de produto mesmo. Né? Por exemplo, a gente lançou agora um monitor cardíaco de braço. Então, a gente... sabe que a tecnologia do frequencímetro de pulso
ela não é nem tanto um problema da Corus ou das outras marcas, é um lugar ingrato para você ler a frequência cardíaca, porque se você está mexendo o pulso o tempo todo, você tem pelo, você tem... É um lugar que o relógio se move ali, enfim. E aí você tem o padrão ouro, que é o frequencímetro de peito, né? A fita, porque ele vai ler o impulso eletromagnético do seu coração. Então, é o ideal. Só que ele é muito desconfortável, é muito ruim você usar, ele assa, ele incomoda, principalmente para as mulheres que falam muito isso. Então, você tem um lugar que é você usar aqui no braço, você tem uma precisão muito grande, muito próxima da leitura da cinta cardíaca de peito, e ele não é desconfortável, ele é bem, bem legal de usar no braço, não incomoda em nada. Então, é um lançamento novo que a gente fez agora, coisa de poucas semanas. Então, é um exemplo da diversificação para complementar, né? Esse frequencímetro complementa o que a gente tem de relógio, e tem outros lançamentos aí que estão previstos também, que vão trazer outros recursos, outras funcionalidades. Legal. Uma última pergunta. Nosso tempo, infelizmente, se foi. Eu quero fazer uma depois. Quer fazer uma? Já fora da caixinha. Então pode fazer. Bora lá. Walter, eu acho que assim... queria te perguntar uma coisa que eu acho que é interessante. Você e eu, a gente vem do mundo corporativo, né? Eu sempre falei que a montanha, a natureza, sempre me prestou muita coisa para eu me aprimorar no mundo corporativo. E o inverso também. O know-how corporativo só me ajuda demais no meu negócio. Né? No meu negócio, no meu trabalho, como guia, como gestor de pessoas. Né? Eu levo pessoas para a montanha, que eu levo sonhos. Eu falo que eu não trabalho com montanha. Eu trabalho com sonhos das pessoas. E é muito difícil, né? E a pergunta tem a ver com isso. Como foi mudar essa chave do corporativo e cair no mundo esportivo? Porque o espírito esportivo você já tem. A tua essência você já tem. A gente já viu, a gente percebe rapidamente isso. Como que é essa transição? Como que é essa descoberta? Porque eu sei que ali deve ter muita gente curiosa. Porque todo praticante de esportes, ele é um empresário, ele é um médico, ele é uma simples pessoa, um professor, uma pessoa do cotidiano normal. Né? E quando ouvem a gente falar isso, é legal. Eu queria saber de você, como é essa mudança? A minha pergunta ia ser uma síntese dessa aí. Então complementa. Eu ia perguntar para ele o que é mais fácil, subir a montanha ou ser empresário no Brasil. Bom, aí é fácil. Até eu respondo, né? É muito mais fácil. Subir a montanha disparado é mais fácil. Porque depende só de... Claro que depende do clima, né? Pode estar vento, enfim. A gente sabe que o clima pode atrapalhar. Então, existem fatores externos, mas no negócio... Os fatores externos são muitos e são muito difíceis, né, no Brasil. Né? Então, cara, você tem a regulamentação que atrapalha, você tem a carga tributária que atrapalha, você tem toda uma conjuntura que no Brasil é muito punitiva para o empresário, principalmente para o empreendedor pequeno que está lutando, querendo fazer tudo de acordo com as regras e tal. Então, é muito difícil fazer lutar contra o sistema, que não é um sistema fácil da gente operar. Então, a resposta fácil é essa, é mais difícil ser empresário ou ser empreendedor. Agora, a transformação que o Fred falou, eu acho que assim, é muito gostoso a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Né? Então, quando eu vou, por exemplo, para uma UTMB, eu corri a UTMB, e estava com o stand e fiz o meu networking. Então, eu estava trabalhando e estava curtindo, estava me divertindo. Entendeu? Esse é o ideal, você trabalhar e se divertir. Quando eu trabalhava em banco, cara, era um estresse, é um ambiente horrível, um ambiente tóxico, um ambiente com a pressão enorme e negativa, e um negócio que é muito, uma qualidade muito ruim, né? nesse mercado especificamente. Então, assim, essa transição, ela dá muito prazer, mas ela é muito difícil, porque por mais desconfortável que você esteja, né, por causa de uma qualidade de vida ruim, você está, entre aspas, numa zona de conforto. Conveniente, né? Conveniente, que você ganha muita grana, e tal, você tem status, você tem uma série de coisas, que você abrir mão de tudo aquilo, começar a ralar e ganhar uma pequena fração do que você ganhava, é muito difícil. Sim.
É muito sofrido. Mas, com a história que você falou no começo ali, que eu gosto de desafio. Então, é um mega de um desafio. E que, cara, se tudo caminhar conforme eu imagino, conforme o sonho que você falou, a tendência é a coisa, né, se consolidar e dar certo e vingar. Legal. Você sabe que... Posso só... Você me fez lembrar uma história? A Betina tá olhando pra gente Betina, ali. só um minutinho, Betina. Ó, você sabe o que você me fez lembrar? Recentemente tinha um papo. A minha mãe tem uns 76 anos, uma senhora sempre super ativa e tal. Ela voltou um dia desses, ela disse: filho, eu acho que você podia fazer um bico, né? Um bico de marketing, né? Como você fazia? Você ia ser vice-presidente de uma empresa, né? E eu ia, né? Estava no programa, ser vice-presidente de uma multinacional, tá? Eu falei, mami, em espanhol. Meu, eu trabalho com montanismo há mais de 20 e poucos anos, quase 25 anos, com pessoas. Você me pergunta isso agora? Ela falou, né? Mas, contei essa historinha para dizer uma coisa. Essa escolha, ela não é fácil. Mas quando você endossa, né? Hoje, eu sempre falo, hoje eu tenho uma coleção de felicidades. Assim, no corporativo foi top, foi ótimo, foi maravilhoso, tal. Cara, mas aquilo não era a minha essência. Hoje eu trabalho com a minha essência. E você? Te perguntei isso porque eu sei, né? A essência dele tá ali, meu. Trabalhar com coisa esportiva. Ele, na UTMB lá, meu, era pura cara, o rosto, dava para perceber o grau de felicidade muito altíssimo. Eu viajo com muitos empresários e a gente vê o nível de felicidade dele quando ele está na montanha. E eu vejo o grau de felicidade dele quando eu marco um bate-papo, coisa assim no dia a dia na cidade, que já murcha. Essa é a diferença. Legal. Ô, Walter, deixa as suas redes sociais, quem quer adquirir um Chorus, como que faz. Agradecer você por esse bate-papo. Foi um bate-papo rápido aí, já deu o nosso horário. Já deixar o convite para a gente retornar aqui e conversar mais um pouco, porque a tecnologia não para, principalmente com a inteligência artificial, né? Claro, não, super legal. Então, meu Instagram é Walter Stoiani, @Walter Stoiani pessoal. Da Chorus é Chorus_BR. E o site da Chorus é www.chorus.shop. Essa é a página que tem todas as informações e a loja virtual também da Chorus no Brasil. Tem assistência técnica no Brasil? Tem, a gente tem a garantia de 2 anos, então a gente segue exatamente o protocolo de atendimento dos Estados Unidos, né, ou do mundo todo. 2 anos? Tem todo o que fazer caso tenha um problema, outro e tal. Então, tudo que é feito lá, um consumidor americano que compra nos Estados Unidos, ou europeu que compra na Europa, a gente segue o mesmo protocolo de atendimento e de serviço. Sensacional. Quero agradecer você, agradecer o meu amigo Fred Ducler. Tamo junto. E dizer que esse podcast é um oferecimento de inscrições X-Time, a sua plataforma do seu grande desafio. Estamos aqui no Estúdio Voz, na técnica Betina. Pessoal, valeu e até a próxima. Obrigado, Zulu. Obrigado, Walter. Betina. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com